Queridos, eu quero compartilhar aqui, muito rapidamente hoje, uma verdade espiritual. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Lucas. É uma mensagem que eu já preguei nessa igreja, mas eu quero enfatizar aqui 2, 3 pontos, porque eu sinto que o Espírito está nos direcionando para esta área. Quantos acharam Lucas 1? Diga amém. Lucas 1, a partir do verso 26. Eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas eu vou apenas falar a respeito de 2, 3, 4, 5, 6, talvez, 7, 8, não sei. Não, estou brincando. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai Todo-Poderoso, que a tua palavra seja dita com destreza, e por isso eu oro por mim, para que essa habilidade repouse sobre a minha vida em nome de Jesus. Dá-me também ouvidos abertos, corações como terras férteis, para que a boa semente produza o seu devido fruto. Oro também pela autoridade que me foi conferida contra todos os demônios e espíritos e situações que tentam roubar a tua palavra. Pai, eu os repreendo em nome de Jesus e digo: vocês não têm espaço neste lugar, nas mentes, nos corações que aqui estão. Oro também pedindo que o espírito de sabedoria venha como água, como chuva serôdia e temporã, e regue essa boa semente, trazendo-nos entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Queridos, esse texto ele é muito profundo, ele é muito significativo, não apenas no que diz respeito ao que nós vamos ouvir hoje, mas para todo o plano de Deus, para toda a história de Deus. O que a gente percebe, queridos, é que Deus, ele nunca é um Deus do acaso. O fato dessa história estar ocorrendo, o fato dessa história estar escrita na Bíblia, ela demonstra de que Deus é um Deus presciente, é um Deus que determina as coisas como elas deveriam ser. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que haveria necessidade do inocente morrer pelo culpado. Nós vimos lá que Deus tirou as vestes feitas de folhas e colocou ali então as vestes feitas com o couro do animal, ou seja, o inocente morrendo pelo culpado, representando a forma como que o inocente iria cobrir o pecado do pecador. Nós estamos falando de Jesus, pois o mesmo capítulo 3, versículo 15, diz que da semente da mulher iria vir um cujo Satanás iria ferir-lhe, mas ele com o calcanhar iria esmagar a sua cabeça. Por que eu estou falando sobre esta questão? Simplesmente para nós olharmos os dias de hoje, na mesma ótica de Maria, e nos fazer uma pergunta: Deus, desde a eternidade, desde os tempos passados, desde quando a história está sendo escrita na terra, qual é o seu plano para a nossa geração? Qual que é a sua vontade para a nossa geração? Eu acredito que esse deveria ser o pensamento de todo cristão, em primeiro lugar o pensamento de todo cristão. Porque servir a Deus não é apenas um privilégio, é um dever. Não é apenas um dever, é um privilégio. Não é apenas um privilégio, é um dever. É uma alegria imensa você poder orar, olhar para si e dizer: uau,
Um homem como eu, com todas as minhas limitações, com todos os meus problemas, com todas as minhas dificuldades, de uma certa forma estou sendo usado por Deus para manifestar a glória do Altíssimo. Glória a Deus, queridos. Fique tentando imaginar Maria. Ela não era nada, não era ninguém. Se essa visitação não tivesse ocorrido com ela, certamente ela teria passado por este mundo, teria vivido na sua geração, e nós hoje, em pleno século 21, sequer ouviríamos dizer sobre Maria. Mas por ela se dispor ao Senhor, como diz o texto, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, hoje ela faz parte da história, não apenas de Deus, mas da história da humanidade. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento da mensagem. Quantos de nós paramos para pensar sobre isso? Quantos de nós paramos para analisar sobre esta pretensão em nossos corações? Infelizmente, alguns não param para pensar, porque eles acham que é demasiada pretensão querer se colocar na brecha e ser um instrumento de Deus na sua geração. Eu quero dizer, queridos, que esse tipo de pensamento, com toda certeza, não provém de Deus. A mente de Deus em relação aos homens é uma mente empreendedora. Deus sempre, desde o dia que criou o homem, o enxerga como um ser empreendedor, alguém que na sua geração vai cumprir com o propósito, alguém que na sua geração vai cumprir com o estabelecido por Deus. Desde o começo você vai perceber que foi desta forma. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não disse assim, agora vocês vão ficar aqui no Éden cantando aleluia, aleluia, aleluia a vida inteira. Vocês não vão ficar aqui no Éden orando, orando, orando a vida inteira. Não que essas coisas não sejam importantes, aliás, são muito importantes no corpo de Cristo. Mas se você parar para pensar, você vai entender que Deus, após ter soprado nas narinas de Adão e Eva o fôlego de vida, Ele falou o seguinte, você agora vai empreender, você a partir do Éden vai se multiplicar e vai encher toda a terra. A partir do Éden você vai tocar não somente a sua, mas as próximas gerações. Então não é pretensão demais querer se colocar na brecha e ser usado por Deus. Eu acredito que é pretensão de menos não ter esse desejo. É pretensão de menos não ter esta ambição. É não entender quem somos e é não entender sobre o que repousa sobre nós. Na realidade, se você fizer uma avaliação e descobrir que as suas ambições elas estão abaixo da curva da normalidade, as pessoas vão dizer que você está com algum tipo de doença, no caso emocional, porque o homem não pode perder essas ambições na vida. Você tem que olhar para você e se ver como alguém incluído no contexto da sua história. Você tem que se ver incluído naquilo que o mundo, de uma certa forma, está vivendo. Você tem que se incluir como resposta para a sua geração. Eu não sei, queridos, o que Deus vai fazer com você, eu não sei o que Deus vai mandar você realizar, eu não sei de que forma o Espírito vai vir sobre você, mas uma coisa que eu gostaria que a partir desta manhã, você nunca mais na vida se colocasse no anonimato dizendo, não Deus, pode usar a todos, menos eu. Não, de forma nenhuma. Ponha no teu coração, ponha na sua vida uma disposição de querer servir a Deus de forma muito extraordinária. E qual seria uma das características muito poderosas para que você pudesse dizer que não apenas tem o desejo, mas já está na ação de quem tem a expectativa de ser usado por Deus de forma extraordinária? Primeira, a Bíblia fala que Deus foi buscar uma mulher desposada de um homem chamado José. Bem, você sabe que a palavra desposada, ela nem sequer se equipara com o nosso noivado nos dias atuais, né? Porque o desposado na cultura oriental, na cultura judaica, era um casamento, no entanto, sem o direito de praticar o sexo. Era como se eles já estivessem casados, como se eles já fossem marido e mulher, no entanto, sem a permissão de ter a relação sexual. José e Maria tinham esse compromisso entre si.
E a Bíblia fala que o anjo foi visitar uma virgem. O anjo foi visitar uma virgem. Então, toda pessoa que de alguma forma tem a expectativa de ser instrumento nas mãos de Deus, toda pessoa que entende que a terra foi dada aos homens e Deus precisa dos homens para fazer algo aqui na terra, estes vão de alguma forma se guardar. Porque fico imaginando, vamos aqui usar a nossa mente fértil, nossa mente santificada e pensar um pouquinho. Tente imaginar que se por acaso, se por alguma razão, Maria tivesse se contaminado, se Maria tivesse perdido a sua virgindade, se Maria tivesse se deitado com José antes do tempo, se Maria tivesse se enveredado por um caminho que não pudesse ser chamada de virgem. Bem, deixa eu abrir um espaço aqui, eu não quero trazer nenhuma condenação para quem infelizmente já passou por essa experiência, não é o caso, apenas estou usando a ilustração aqui de alguém que se preservou, amém? Então, em uma outra ocasião, eu explico melhor como Deus vê essa questão. Mas Maria se preservou, se guardou, para que Deus, no momento certo, pudesse usá-la. Queridos, eu fico pensando às vezes a respeito disso, e eu vejo que toda pessoa sem expectativa na vida, toda pessoa sem ambição na vida, qualquer coisa serve. Ele não tem nada para aferir o que deve ou não deve se comprometer. Esse é um dos grandes problemas da falta de ambição. Esse é um dos grandes problemas da falta de interesse em ser alguém na vida. Então, por exemplo, uma pessoa que não quer ser nada e ninguém na vida, ela diz, por que vou estudar? Uma pessoa que não quer ser instrumento de Deus, a Bíblia fala que aquele que se santifica e se purifica, não será usado como vaso de desonra, mas será usado como vaso de honra na casa do Senhor. Então, se ele não tem ambição, desejos de dizer, Deus, eis-me aqui, eu sou o servo, a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua vontade, ele diz, por que eu vou me preservar em santidade? Por que eu vou guardar os meus pensamentos? Por que eu vou guardar os meus olhos? Por que eu vou guardar o meu corpo, a minha vida? Afinal de contas, eu não tenho pretensão nenhuma de ser usado por Deus. Nós devemos parar para pensar sobre isso. Nós devemos parar para analisar sobre isso. Semana passada eu falei um pouquinho, quando eu me converti, a minha primeira reunião foi muito importante, porque eu recebi uma palavra profética, eu não entendia nada de profecia. Primeira semana na igreja, chegou uma mulher assim, eu fiquei até assustado. Ela veio marchando assim, aquela cara, aqueles olhos arregalados, parecia de fogo, e pá, 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 pá. Parecia o Sérgio quando vem profeta, assim, pá, pá, pá. Falei, meu Deus, ela vai me dar um karatê. Né? E ela falou, assim diz o Senhor. Eu falei, opa, eu só baixei a cabeça e ouvi, mas não entendi muita coisa. E ela falou, olha, você vai ser usada para isso, para aquilo, para aquilo. E toda essa palavra praticamente já se cumpriu na minha vida. Mas uma coisa ficou impresso no meu coração, de que eu não poderia viver de qualquer forma. De que eu não poderia comprometer a minha vida com qualquer coisa. De que eu deveria investir o meu tempo naquilo que fosse de fato celestial. Não foi por acaso, queridos, que eu fui me casar só com 32 anos. Na realidade, valeu muito a pena esperar. Aleluia, né? Eu esperaria mais 50 anos por você, meu amor. Valeu muito a pena esperar, muito a pena esperar. Eu tive N oportunidades de namorar, de casar, de ter constituído família. Mas eu me preservei até 32 anos de idade, até que eu tive certeza de que eu estaria casando com alguém que não iria abortar o plano de Deus na minha vida. Guarda essa palavra aí, alguém que iria abortar o plano de Deus na minha vida. Guarda essa palavra aí. Tanto é que quando eu fui pedir minha mulher em casamento, foi muito romântico. Eu cheguei para ele e falei assim, eu sou homem de Deus, eu já lidero uma igreja, não tenho tempo de pastorear, não tenho tempo de namorar, você quer casar comigo? Não, irmãos, a mulher gosta de segurança. Ela ficou apaixonada por mim nessa hora. Falei, esse é o cara! Ele não tem segurança nenhuma. Né? Então, quando ela falou, eu falei, eu tinha certeza que ela não ia rejeitar um galegão desse, aleluia. Então, irmãos,
Eu tive muitas oportunidades, tanto é, você pensa que quando eu vim para a igreja, eu vim santinho? Irmãos, infelizmente, eu tive uma vida muito pregressa. Eu estou prometendo contar meu testemunho e nunca conto, né? Ainda bem que ninguém disse nada, tudo bem, fica tranquilo. Mas eu tive uma vida muito pregressa, eu tive uma vida muito ruim, muito ruim, muito ruim. Pervertida no máximo. Quando eu me converti, os meus primeiros 3 anos de conversão, foi horrível. Eu tive que me descontaminar de forma muito profunda, ao ponto de eu chegar para Deus e falar assim: se o Senhor não mudar a minha vida, eu não aceito, eu rejeito agora o ministério, porque eu sei que eu vou causar escândalo amanhã. Se eu não resolver a minha vida agora, eu não vou para o ministério, porque eu não estou conseguindo resolver algumas áreas da minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Né? Eu falei muito sério com Deus. Naquele dia, Deus tinha me perdido praticamente. Porque eu não ia para o ministério do jeito que eu estava. Eu não tinha. Mas, lembra que eu falei aqui? Nós temos que ter pretensões. Nós temos que ter, no bom sentido da palavra, ambição. Nós temos que ter o desejo de ser alguém na vida. Aquela palavra que eu recebi lá na conversão, dizendo: Deus tem um plano na sua vida, Deus quer te usar, Deus vai fazer assim, assim, assim. Ela era como um martelo batendo na bigorna. Pum, 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 pum. Eu não conseguia fugir daquela palavra. Por isso que eu estava buscando de todas as formas e de todas as maneiras a santidade. Porque eu já vim de um mundo pregresso, eu sabia o poder do pecado. Eu sabia o poder da destruição. E eu não queria trazer isso para a vida cristã. Eu queria ser totalmente livre daqueles tipos de pecados na minha vida. Então, eu fico vendo às vezes algumas pessoas que caem na ilusão. Até têm certa ambição, mas caem na ilusão. Até têm certas expectativas em Deus, mas caem na ilusão. E eu acho que essa ilusão é fomentada, é mantida, é alicerçada por um tipo de pregação mentirosa que diz que Deus pode usar quem quer, a hora que quer, do jeito que quiser. Irmão, isso é mentira. Isso não é verdade. Isso pode ser verdade quando se fala de mula, de jumento, de galo, porque Deus usou tudo isso na Bíblia. Mas de ser humano, não. A Bíblia fala que quem quer ser usado por Deus tem que buscar a santidade. Quem quer ser usado por Deus tem que buscar a autopreservação, no sentido de se guardar. Muitos dos planos de Deus têm sido abortados e destruídos por causa disso. Porque nós, por não termos de fato a convicção de que podemos ser instrumentos de Deus, deixamos qualquer outra coisa ter acesso às nossas vidas, ter o governo sobre as nossas vidas. Então, o que te faz dizer não às coisas? É a proposta que você tem para o amanhã. Porque no hoje, no agora, no momento, as emoções vão falar muito mais forte. O dinheiro vai falar mais forte. A fama vai falar mais alto. O sexo vai falar mais alto. Mas se você está vendo lá na frente que de uma certa forma Deus tem algo para a sua vida, de que você vai poder ser uma voz, de que você poderá ser uma luz, de que você vai poder ser um instrumento de Deus, e eu quero aqui ressaltar que quando eu falo sobre ser instrumento de Deus, eu não estou falando só no púlpito, e não denigrindo a importância do púlpito, mas dizer também a todos vocês que me escutam, que Deus também quer usar médicos, engenheiros, advogados, Ele quer usar políticos, Deus quer usar industriais, comerciantes, Deus quer usar cientistas, Deus quer usar aqui contadores, Deus quer usar pessoas no meio da sociedade, amém? Você não pode apenas querer ter a ambição de pensar, ou ter a ideia equivocada de pensar, de que Deus só usa pessoas em cima do púlpito, ou atrás de um instrumento, ou atrás de um microfone pregando. Não, Deus usa pessoas, e Ele quer usar pessoas em todas as camadas da sociedade, e em todos os lugares da sociedade. Glória a Deus! Aleluia! Um dos milagres mais extraordinários que nós temos na Bíblia está relatado no Velho Testamento, a respeito da cura de Naamã, operada por um profeta, mas
O grande personagem desta história não foi nem Naamã que foi curado, nem o profeta que operou a cura, mas sabe de quem? De uma mulher sem nome. Você sabe o nome daquela mulher? Prisioneira de guerra, levada cativa para servir numa terra estrangeira. Ninguém sabe o nome dela. Era só uma servidora do servo Naamã, só uma servidora do general de guerra chamado Naamã. E aquela mulher não se eximiu da responsabilidade, não deixou o espírito de inferioridade tomar conta dela. Pelo contrário, ela se ergueu e disse: oxalá que o meu Senhor se apresentasse no profeta que está lá em Samaria, certamente ele viria, a sua lepra ser restaurada. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, quando você se dispõe e se guarda, Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Alguém pode dizer amém aqui? Alguém pode dar glória a Deus aqui? Aqui está um testemunho, queridos. Eu não falo isso para vanglória, mas Deus tem me usado de forma extraordinária, não só nessa nação, mas ao redor do mundo. Mas se você olhar a minha vida 25, 26, 30 anos atrás, você não dava R$1 por mim. Você dizia: esse homem, o único destino dele é o túmulo, o único lugar provável dele é a morte. Mas Deus foi e disse: não vai ser desta forma, aleluia. E não foi apenas porque Deus disse, foi porque também eu disse: eis-me aqui, eu sou o servo do Senhor, eu vou me comprometer com essa palavra, aleluia. Meu irmão, nós temos que aprender isso, e deixa o Espírito falar alto no teu coração. O grande avivamento não está relacionado só ao que Deus fala, a grande obra de Deus não está relacionado só ao que Deus mostra, a grande obra de Deus não está relacionado só àquilo que nós entendemos, mas eu digo que o grande avivamento, a grande obra de Deus, o grande manifestar da glória de Deus, está muito relacionado à resposta que você dá ao que ouve, a resposta que você dá ao que escuta, a resposta que você dá ao que Deus está falando. Se esta manhã você falar: eu vou sair desse ambiente sem ambição, eu vou sair desse ambiente sem expectativa, e como Maria vou dizer: eis aqui a serva do Senhor, você vai dar uma resposta para os céus, e certamente os céus responderão na terra, aleluia. Glória a Deus. Você está comigo aqui essa manhã? Aleluia. Eu fico às vezes pensando, como que as pessoas pensam tão equivocadamente sobre avivamento? Eu vejo muitas pessoas dizendo: avivamento, Deus vai operar, Deus vai operar, Deus vai operar, Deus vai operar. Irmãos, eu tenho uma convicção, que a única razão porque Deus não operou ainda é porque não tem gente. Não é porque Deus está com delay lá no céu. Quando que os doentes vão ser curados? Quando nós orarmos por eles. Quando que os perdidos vão ser salvos? Quando nós pregarmos o evangelho da salvação para eles. Quando que os crentes vão ser edificados? Quando nós instruirmos eles em toda a verdade. Quando é que nós vamos avançar e ir para frente? Quando a igreja sair das quatro paredes, ir para a rua e mostrar sua cara lá, aleluia. Não é Deus que está nos parando. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Você acha que Maria não poderia ter dito não? Você acha que Deus ia enfiar um filho na barriga dela à força? Ia haver um estupro espiritual aqui? Desculpa a força da palavra. Deus não ia fazer isso. Você vai ser mãe de Jesus porque eu quero. Deus não ia fazer isso. Deus não iria fazer isso. Aleluia. Eu penso que Deus está olhando os céus essa manhã e dizendo assim: uau, será que eu vou encontrar alguém que vai dizer sim para mim? Será que alguém aqui do ministério apostólico vai dizer sim? Será que alguém aqui do ministério profético vai dizer sim? Será que alguém do ministério evangelístico vai dizer sim? Será que alguém do ministério pastoral vai dizer sim? Será que alguém do ministério do ensino vai dizer sim? Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Alguém está comigo aqui essa manhã? Será que alguém pode dizer sim ao Senhor? Será que alguém pode levantar as mãos e dizer: Deus, me perdoa pela tão baixa ambição, me perdoa pela tão baixa
expectativas. Deus, eu vou olhar a minha vida com os olhos dos céus agora. Eu não nasci aonde nasci, eu não vivo aonde vivo, eu não existo por acaso, eu existo para a manifestação da glória de Deus. A minha vida vai ser o canal de grandes milagres, a minha vida vai ser um canal para os céus tocarem a terra, a minha vida vai ser um canal para a voz de Deus, aleluia. Alguém pode dar um brado de vitória aqui essa manhã? Aleluia! Glória a Deus. Mais duas verdades e eu termino. Ambição. A palavra ambição, ela é mal interpretada porque nós olhamos ela na ótica do pecado. Mas na ótica de Deus, não ter ambição ou expectativa, seria a palavra mais evangelicamente correta, é pecado também. No reino de Deus, também tudo não vai ser só resolvido com a santidade, com a preservação. São processos. Eu tenho expectativas, eu me guardo. Agora, o que eu preciso? Eu preciso de boas associações. Diga comigo, associações. Alguém já ouviu um ditado que diz assim: fala com quem você anda e eu direi quem você é? Quem já ouviu esse ditado? Diga amém. Ele é bíblico. Não nesse teor, mas ele é bíblico. 1 Coríntios capítulo 15 diz que as más conversações, outras versões que eu gosto mais, as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos usar o princípio de forma contrária? Diga comigo, as boas companhias constroem. As boas companhias constrói. Os dois primeiros pontos que eu falei, expectativas e se preservar, diz sobre fundamentos. Essas outras duas eu vou falar sobre aceleração. Você tem formas de acelerar o processo de Deus na sua vida. Amém. Eu e você e Deus somos a maioria, aleluia. Pelo menos eu sabia que para uma pessoa estava pregando aqui, glória a Deus. Eu quero dizer que você pode acelerar o processo de Deus na sua vida. De que forma? Uma delas, você tem que ter boas associações. Uma das coisas que eu digo, que eu não tenho dúvida de dizer, que fez eu ser quem eu sou hoje, foi as amizades que eu escolhi e as amizades que eu também escolhi não ter. Quando eu falei para minha mulher que nós iríamos casar, ela sabe, ela é prova disso. Não só foi por causa desse rosto lindo, esse corpo lindo, essa alma gentil, né, essa pessoa educada que ela é. Mas ela sabe que o que mais me fez eu fazer aliança com ela era o entendimento de onde Deus iria nos levar juntos. Tem gente que casa com o primeiro burro que encontra na frente. Encontra primeiro corpinho bonitinho, rosto bonitinho, amarra lá o seu jegue naquele toco. Aí depois, Deus não levanta o meu ministério. Eu falei, mas nem um querubim consegue levantar esse negócio. O negócio não vai, meu irmão. Incompatibilidade. Incompatibilidade, tem que ter escolhas. Amizades. As minhas amizades de infância, tem aqui alguns esses dias, né, estava ali a Tati, eu fui professor dela da escola dominical, foi uma transição, a mãe dela foi minha professora, eu fui professora dela na escola dominical, o Nenê, meu primo também, fui professor deles na escola dominical, e é interessante, eles sabem disso, né, eles viam que as minhas amizades sempre eram pessoas que me levavam para cima, sempre pessoas que me levavam para Deus, sempre pessoas que me levavam para um monte de oração, sempre pessoas que me levavam para o jejum, sempre pessoas que me levavam para as vigílias, sempre pessoas que me levavam para o seminário, sempre pessoas que me levavam para estudar a palavra. Eu nunca tive amizade com um crente capenga, meu irmão. Eu nunca tive amizade com um crente meia boca. Com um crente meia boca eu só amo, porque é uma obrigação, mas eu não gosto.
que é um direito. Vocês dão risada? É forte, mas é verdade. Gostar é um direito, amar é um dever. Eu não gosto de gente que me leva para o mundo. Eu quero orar, o cara me leva para outro lugar. Eu quero jejuar, o cara me leva para outro lugar. Eu quero ler a Bíblia, o cara me leva para outro lugar. Eu quero Deus, ele me leva para outro lugar. Como que eu vou gostar de um cara desse? Só se eu estiver endemoniado. Não tem como, meu irmão. Você pode acelerar a sua vida com as amizades que você escolhe. Eu não apresentei aqui o ministério de ensino, o ministério evangelístico, apostólico, o ministério profético, pastoral. Então, meu irmão, se você tem um chamado para isso, se associe com gente que já está lá. Se associe com gente que já percorreu o caminho. Se associe com gente que sabe o caminho pegar. Se associe com gente que já aprendeu a lição na vida. Você tem como acelerar a sua vida com quem você anda. Você acha que Josué iria ser quem foi se ele andasse com qualquer outro? Você acha que Eliseu seria alguém na vida se ele não tivesse queimado a carruagem, os seus cavalos, os seus bois, melhor dizendo, as suas carruagens, as suas juntas? Não. Você acha que Timóteo seria qualquer outro homem se ele tivesse escolhido outra pessoa? Não. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala de José no Egito, ele teve uma interpretação de sonho. Alguém se lembra do sonho que ele interpretou? A do copeiro e a do padeiro. O que ia acontecer com o copeiro? Ele ia ser restituído à presença de Faraó. E o que ia acontecer com o padeiro? Com quem que ele fez amizade? É lógico que ele não é burro. Não tem um espírito de suicídio na vida dele? Você vai morrer, coitado. Eu vou ser solidário, vou morrer com você. Ô, meu irmão, isso é espírito de kamikaze. Ele se associou com o copeiro. Ele falou assim, não se esqueça de mim, cara. Quando você entrar lá, você for restituído lá, não se esqueça de mim. Olha, mesmo assim o camarada ficou 2 anos na prisão. E se não tivesse se associado, teria morrido lá. Olhe para o seu irmão e diga, ande com pessoas que estão aceleradas. Ande com pessoas que soltaram o freio de mão. Ande com pessoas que já estão na 5ª marcha. Anda com pessoas que têm fome e sede de Deus. Ande com pessoas que te levam para o céu. Ande com pessoas que te fazem crescer na vida. Alguém está aqui comigo? Diga amém. Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos, aplauda mais forte ao Senhor! Mas pastor, o que eu vou fazer com os demais? Ame eles, ame. Vai comer uma pizza com ele, ore com ele. Mas não precisa andar, não põe a tua vida ali. Estão comigo aqui ou não? Amém. E para encerrar, queridos, por mais que você tenha expectativas, por mais que você se guarde, se preserve, se torne um vaso para o uso de Deus, por mais que você tenha boas amizades, quem mais vai acelerar o teu ministério, sabe quem é? É o Espírito e a palavra. Diga, a palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra. Ora para o seu irmão, diga assim, você não vai levantar o ministério sem a palavra. Pois sem a palavra, Maria não era nada. Sem a palavra, ela não ia gerar nada. Sem a palavra, ela continuaria só sendo Maria. Agora, só com a palavra, sem o Espírito, trazendo vida, seria só letra. Morte. O Espírito e a palavra. A palavra e o Espírito. Levante as mãos e diga, o Espírito e a palavra. A palavra
e o Espírito. Levante bem alto as mãos e diga: o ministério que eu vou levantar, em qualquer área da vida, vai ser fundamentado na palavra, e vai ter a vida do Espírito. Fundamentado na palavra e a vida do Espírito. Ninguém vai poder contra o meu ministério, ninguém vai poder contra a minha vida, porque Deus honra a sua palavra, e ninguém pode deter a obra do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Se você vai ser um empresário, você vai fluir na palavra e no Espírito. Se você vai ser um profeta, você vai fluir na palavra e no Espírito. Se você vai ser um comerciante, você vai fluir na palavra e no Espírito. Se você vai ser um adorador, na palavra e no Espírito. A palavra traz base e fundamento. A palavra, ela quebra as pedras, ela destrói os cedros. A palavra governa o universo. E o Espírito traz vida, traz a ressurreição. Move-se aonde o homem não pode se mover. Você quer viver um tempo de aceleração no seu ministério? Mergulhe na palavra. Deus é o grande construtor. Como que Ele vai construir sobre alguém que não tem fundamento? Como Deus vai levantar o seu ministério se não tem fundamento? Como Deus vai levantar a sua vida se não tem fundamento? Vá para a palavra, e Deus vai olhar dos céus e vai dizer: ali está um bom fundamento. Vamos fazer algo sobre ele. Vamos realizar algo sobre ele. Aleluia! Shekantoroba vashekelhais. Repita comigo: tempo de preparo. Mais forte, diga: tempo de preparo. Tempo de preparo. Nunca será tempo desperdiçado. Olhando essa mensagem, eu quero encerrar com isso. Quem faz a obra é o Espírito. Agora, o Espírito vai lá onde estão as expectativas. O Espírito vai lá onde estão as pessoas preservadas, guardadas, santificadas. Onde estão os 7.000 que não se dobraram a Baal. Aleluia. O Espírito vai lá onde a palavra está estabelecida. Porque o Espírito, ele pode pairar, como em Gênesis capítulo 1, mas ele só se move quando a palavra for liberada. A palavra acelera, lógico, porque é a palavra que promove em nós expectativas. Os sonhos de Deus vêm da palavra, os sonhos de Deus vem das Escrituras. Os sonhos de Deus vêm daquilo que está escrito. Aleluia. E se eu tenho expectativas, não é possível que a mesma palavra que produziu em mim expectativas também não vai produzir em mim um sentimento de preservação para Deus. Eu sou consagrado para Deus. Isso não me toca porque eu sou de Deus. Isso não me convém porque eu sou de Deus. Isso não é da minha vida porque eu sou de Deus. Quem é você? Eu sou separado para o Senhor. Eu sou vaso escolhido para um propósito. Nada vai contaminar esse vaso, porque ele está sendo guardado para o dia em que o Espírito vai vir de forma extraordinária e vai me levantar nessa terra. Alguém pode dar um brado de vitória aqui, meu irmão? Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que eu sinto do Espírito hoje? Que Deus está acordando alguns, que Deus está despertando outros, que Deus está dizendo: filho meu, você existe não para nada, você não existe para o acaso, você existe nessa geração, nesse país, nesse momento, para algo extraordinário que eu vou fazer.
Não deixe as decepções, não deixe os fracassos vividos, não deixe os homens, não deixe o mundo, não deixe o demônio, não deixe nada tirar isso da sua vida, meu irmão. Essa é uma manhã de você dizer: eu vou levantar-me e eu vou ressuscitar os sonhos de Deus na minha vida. Eu vou me levantar, eu vou desembocar o vaso, eu vou me levantar e eu vou ser instrumento do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você vai sair daqui hoje e eles vão perguntar lá na tua escola: o que você está gerando aí, Maria? Um grande ministério. Todos os dias que a barriguinha de Maria crescia: Maria, o que tem aí? Eu estou gerando o Salvador das nações. Eu estou gerando o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou gerando aquele que pode abrir o livro e trazer para Deus filhos, homens e mulheres de todas as nações. Eu estou gerando o Messias. As pessoas vão perguntar: o que você está gerando aí? Eu estou gerando um grande ministério. Eu estou gerando uma grande empresa. Eu estou gerando um grande negócio. Eu estou gerando algo para Deus na minha vida. A minha vida é para gerar algo divino. Oh, aleluia, aleluia. Quando você pegar o irmão amanhã, seja olhar para o Tiago: o que você está gerando aí, Tiago? Eu estou gerando uma grande obra para Deus. Pergunte para o seu irmão: o que você está gerando aí? Eu estou gerando algo grande nessa terra. Eu estou gerando algo significativo nessa terra. Ainda que os olhos não veem, ainda que os ouvidos não ouçam, ainda que ninguém possa compreender, eu sei que nasci para algo grande na terra. Aleluia! Ora chacandoroba cachecandoroba caiais. Errebiacando nobrevia checandoloba checandaraba caticlemiandere caiaia sandere cabia cheias. Aleluia. Aleluia. Quem entendeu essa palavra vai ficando em pé no seu lugar aí, meu irmão. Comece a orar, comece a orar. Vamos cantar ao Senhor uma canção que expressa bem o que nós estamos pregando aqui essa manhã. Vamos, levante as suas mãos ao alto, comece a orar. Começa a pôr um fim nessa opressão. Começa a pôr um fim nessas dúvidas. Começa a pôr um fim nesse espírito maligno que estava travando a sua vida. Põe um fim, 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 põe um fim nisso. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus essa manhã. Ou se você não sabe como orar, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas.